Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, mais um dia o Senhor nos proveu, mais um domingo para a glória de Deus, um domingo reservado a Ele, pela misericórdia dEle, pela graça dEle estamos aqui. E você já falou com Ele hoje? Já buscou Ele pela madrugada? Ele está à porta, te esperando no privado para fazer um peniel com você. Amém, meus irmãos? Esse devocional de hoje, de mais cedo, quero compartilhar com os irmãos. Ela está lá no livro de Provérbios 14, somente o verso 30. Provérbios 14, somente o verso 30. Vai dizer assim: diz a palavra de Deus: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Amém, irmãos? E eu já queria deixar aqui a primeira palavra para os irmãos, para começar esse domingo conectado com Jesus. Queria convidar os irmãos para dar um fim a essa inveja que você está sentindo nesse momento, a esse rancor, a essa cobiça, a essa tristeza. Dê um fim. Essa passagem ela me levou a José. Muitos conhecem a história de José e muitos dizem que ele dormiu no calabouço e acordou governador. Se nós formos pegar a palavra de Deus, nós vamos ver que não foi bem assim, né? Na verdade, todos os personagens da Bíblia sofreram, passaram por um processo. Abraão, Davi, José, Jó, Jacó, Samuel, né? Moisés, todos eles tiveram um processo na sua caminhada até alcançar o seu propósito. E não foi diferente com José. Mas José, ele tinha, falando especificamente de José, essa passagem me remeteu a ele. José, ele tinha um problema com a inveja. Não com a inveja dele, né? Mas com a inveja de seus 10 irmãos mais velhos. O pai de José e de todos os seus irmãos tratava José como se ele fosse um novilho naquela época, né? Um novilho premiado. Os irmãos de José trabalhavam o dia inteiro. José brincava o dia inteiro. Os irmãos usavam roupas de segunda mão. Jacó deu a José uma túnica multicolorida, como nós vamos ler na palavra de Deus, cerzida, feita à mão, com mangas adornadas, belas. Jacó tratava seu 11º filho como se fosse o filho primogênito dele. E enquanto isso, os irmãos cuspiam no chão só de avistar, só de ver José. Os irmãos lideram com aquela inveja e acabam vendendo José como escravo. Mas essa não foi a melhor solução. José, ele acaba, como todos sabem na história, José acaba chegando ao poder no Egito e jogou os irmãos na cadeia, esses mesmos irmãos que cuspiam no chão quando o avistava, por algum tempo na cadeia.
Meus irmãos, minhas irmãs, agir com base na inveja não é a melhor solução para você, para mim. Não é o que Deus nos pede. Não importa se hoje a sua mãe ou seu pai tem algum filho preferido, algum irmão preferido, algum filho preferido, ou um irmão que goste mais de uma irmã ou de uma outra irmã, ou se no trabalho você não é o preferido como você gostaria, ou se na igreja você não é o chamado para poder ter uma oportunidade quando você acha que tem que ter, né? Seu amigo tem um carro melhor do que o seu, se o seu colega de igreja ou seu irmão de igreja tem um casamento, a princípio, melhor do que o seu. Ficar triste com seus pais, ficar triste com essa situação, não vai abreviar e não vai resolver em nada essa situação, porque a inveja, ela corrói, assim como o não liberar perdão também nos corrói por dentro, assim como murmurar também nos corrói por dentro. E quando nós cedemos à inveja, ela estraga os seus relacionamentos, os nossos relacionamentos. Ela estraga a nossa alegria. Ela faz com que a nossa alegria vire uma amargura, uma tristeza, uma opressão. Esse é o poder que nós, quando cedemos à inveja, permitimos que ela faça em nossas vidas. Seria muito mais fácil, irmãos, ou é muito mais fácil, o correto, nós focarmos naquilo que já temos. Não importa se o que você tem hoje você acha que é pouco, que você poderia ter muito mais, mas hoje você tem aquilo que Deus, tenha certeza disso. Tenha total certeza disso. Hoje você tem aquilo que Deus te dá, de maneira que seja o suficiente para te suprir. Porque esse é o Deus que nós servimos. O sentimento de inveja, ele serve como um alerta. É como se a mente estivesse falando conosco, dizendo para nós, né? Eu quero mais para mim. Nós acabamos individualizando, acabamos deixando o ego, começamos a conjugar o verbo eu na primeira pessoa. E esquecemos que nós somos servos e temos que estar preparados sempre para poder servir. Essa é a função de um servo. Servir. Então, te convido hoje para que o seu coração, como diz Provérbios 14:30, para que o seu coração, em paz, dê vida ao corpo e que a inveja não venha a apodrecer os seus ossos. Dê fim nessa inveja hoje, em nome de Jesus. Será que nós não conseguimos ou não podemos ser felizes com as bênçãos que nós já alcançamos? As que não alcançamos ainda virão até nós, mas para que elas cheguem até nós, existe algo que nós chamamos de tricotomia. Precisamos ser obedientes, precisamos ser fiéis, ter fidelidade. E quando eu falo de fidelidade, eu não falo só de fidelidade para o Senhor Magson. Eu não falo só de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu falo em fidelidade com o seu caráter cristão. Eu falo em fidelidade de como você trata o seu irmão.
Eu falo em fidelidade, de como você deixa a inveja agir na sua vida, a cobiça, a murmuração, a amargura, a tristeza. E o terceiro item da tricotomia, santidade é o caminho. A cada dia nós precisamos caminhar em santidade, em busca da santidade. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós crescemos em graça, em estatura, sabedoria, graça e estatura. E nós precisamos dar um fim nessa inveja. Será que também nós não conseguimos ser felizes com as bênçãos que os nossos irmãos conseguiram alcançar? Será que você não consegue ser feliz, por exemplo, com um testemunho que um seu irmão ou uma irmã deu na igreja ou num culto de ação de graças, de uma cura, de uma doença terminal, ou de uma bênção, de uma graça alcançada, de um carro novo, de uma casa nova, fruto de um trabalho? Será que não conseguimos ficar felizes? Será que isso precisa gerar inveja dentro de nós? É fácil? Nem sempre foi fácil. E nunca será fácil. Mas cabe a nós vivermos essa tricotomia todos os dias, para que nós não nos tornemos, não sejamos escravos da inveja. Que nós possamos viver cada dia, cada minuto, cada segundo, com o nosso coração grato, cheio de alegria. Um motivo para que hoje você já tenha essa alegria no coração é de que você está de pé, de que você se levantou, de que você vai assistir esse vídeo, por exemplo, de que você vai conseguir ir à escola bíblica agora pela manhã na sua igreja, se não for de manhã, à tarde, de que você vai consagrar este dia ao Senhor, de que mais tarde ou agora pela manhã você já vai entregar o seu culto ao Senhor, o seu melhor culto ao Senhor. Isso é liberdade, meus irmãos. Isso é liberdade, porque a inveja, ela nos aprisiona. A inveja, ela nos faz ter uma mente cauterizada. A inveja, ela não nos permite enxergar que precisamos viver uma metanoia na nossa mente constante. Precisamos melhorar a cada dia precisamos melhorar, sermos melhores a cada dia. Precisamos viver uma mutualidade, que nada mais é do que uma reciprocidade. Precisamos ter compaixão pelos nossos irmãos. E como eu vou amar ao meu irmão, à minha irmã, como eu vou ter compaixão se eu deixo nutrir esse sentimento de inveja dentro de mim, como foi com os irmãos de José em relação a ele. Então eu compartilho essa mensagem com vocês, que todos vocês nessa manhã possam ter essa sensação e essa certeza de liberdade, libertação desta inveja, desta amargura, desta tristeza, destes sentimentos de perdas, Magson, consecutivas. Que em nome de Jesus Deus possa curar, tratar, colocar um bálsamo nessa ferida, para que ela venha se tornar uma cicatriz. E depois ela verá um testemunho, para que o nome de Deus, o nome de Jesus, seja honrado, exaltado e glorificado. Amém, meus irmãos? Então que nós façamos a melhor escolha hoje, nesse domingo, dia 13. Dê fim à inveja, fim à amargura, fim a tudo aquilo que te leva a uma prisão espiritual, a que te coloca a
passos longos ou um pouco mais distante das bênçãos que já estão liberadas para a sua vida. Porque as bênçãos nos alcançam, mas elas nos alcançam quando nós estamos posicionados diante da vontade de Deus, com Deus ao centro das nossas vontades, da nossa direção. Quando nós não temos Deus no centro e Ele não é o nosso alvo, as nossas bênçãos não nos alcançam. E eu creio que Deus tem bênçãos sem medidas para cada um de vocês, porque Ele tem uma promessa para cada um de vocês, e para toda promessa haverá um propósito que será cumprido, para que o nome dEle, como eu disse, possa ser honrado, exaltado e glorificado, porque nunca será para nós, sempre será para Ele, sempre, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar te confortando nessa manhã, Maxson. Que Deus possa estar tocando no seu coração. Que Deus possa estar te esquadrinhando por dentro e tirando de você toda a mazela, toda a tristeza, todo o passado que ainda insiste em planar na sua cabeça, na sua mente. Que nessa manhã Deus derrame sabedoria na sua cabeça. Em nome de Jesus. Você quer voltar para Jesus, Bruno? Você quer entrar aqui ao vivo aqui para você poder confessar Jesus como teu Salvador? Dá um ok para a gente aí. Te digo que essa é a melhor escolha, Bruno. Que esses 4 anos, eles tenham um fim hoje, Max. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esses 4 anos, ele tenham um fim hoje. Se você já é cristão, já aceitou Jesus como seu único e proficiente Salvador, ele já levou consigo as nossas dores, as nossas enfermidades, e Ele pede para que nós lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, mazelas, tristezas, amarguras, sabe? Todas as nossas perdas, traumas de infância, do passado. Faça isso, meu irmão, hoje. Faça isso agora. Vá para um privado seu, vai para um cantinho seu privado. Fale com Ele, converse com Ele. Diga a Ele esse sentimento que você está tendo agora. Se prostre diante dEle, diga, verbalize. Ele já te conhece, Ele sabe o que você está passando. Mas Ele só começa a operar quando você verbaliza, quando você dá legalidade a Ele. Porque Ele não é um Deus evasivo. Ele só dá legalidade, Ele só faz quando você permite, por completo, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Experimente fazer isso de coração quebrantado, Max, de coração dobrado, aos pés dele. Diga a Ele, Senhor, eis-me aqui, completamente rendido a Ti, meu Pai. Sou Teu filho, sou Teu servo. Estou aqui para poder fazer que a minha vida volte a caminhar diante da Sua presença. Se você quiser depois, pode ficar à vontade, Max. Chama-me no meu privado, no meu direct, e eu te ajudo por lá, conversamos por lá, de uma melhor forma. Tá, meu irmão? Mas que Deus conforte seu coração, e que hoje você possa dar um fim, não só à inveja, que foi a palavra que Deus colocou no meu coração, nessa devocional de hoje, Provérbios 14:30, mas que também tenha hoje, seja decretado o fim, seja nulo neste momento, a partir deste momento, todo tipo de cobiça, todo tipo de tristeza, todo tipo de promiscuidade, pornografia, todo tipo de libertinagem, todo tipo de lascívia, todo tipo de
qualquer tipo de vício de droga, de álcool, que venha cair por terra agora nessa manhã. Que seja um domingo de você se tornar um ensopo para Deus, ficar limpo, se limpar, se autoexaminar e dizer: Deus, eis-me aqui, trabalha na minha vida, Senhor, a porta está aberta. Façam isso enquanto há tempo, enquanto Ele ainda recebe as nossas orações, e não existe nenhuma oração que Ele não receba. Amém, meus irmãos? Que Deus possa trazer uma semana que se inicia hoje, abençoada, de conquistas, de surpresas, para aquela porta aberta que você está precisando, para aquele perdão que você está precisando liberar, para aquela alegria que você está precisando reconquistar. Que seja uma semana também em que, ao surgir as intempéries, que Deus possa derramar sabedoria, para que você possa ter discernimento, meu irmão, minha irmã, a fazer como os rios, as águas do rio, quando se depara com uma pedra e se desviam da pedra. Então que seja uma semana abençoada, debaixo das potentes mãos de Deus. Amém? Agradeço. Magson, Bruno, fique à vontade depois de me chamar lá no direct. Ajudarei da melhor forma que for possível e que tiver ao meu alcance. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos vocês. Uma semana maravilhosa, debaixo das mãos de Deus, porque Ele é o único que ainda cura, salva e liberta. E nessa manhã Ele te diz: chega dessa inveja. Fique com Deus. Até amanhã, se assim Deus permitir.